nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. Passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o
passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com a presença da maioria dos vereadores e vereadoras, declaro aberta a 21ª sessão ordinária para o ano de 2024. Quero saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, funcionários da casa, público que está assistindo a esta sessão, aqui presencialmente e através da página do Facebook da nossa Câmara. Sejam todos e todas bem-vindos, as pessoas que nos acompanham aí no plenário. De acordo com a solicitação do prefeito municipal Carlos Houston, através do ofício número 372 de 2024, e em cumprimento ao regimento interno desta casa, convido o mesmo para fazer uso
por até 10 minutos da tribuna, para prestar informações aos edis relativamente à situação de emergência que o município estava, conforme solicitado. Sendo que informa aos colegas que, após os 10 minutos, será aberto espaço para manifestação dos vereadores e das vereadoras. Com a palavra, o senhor prefeito municipal, aviso aos 8 minutos e aos 9 minutos. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui prestigiando presencialmente esta audiência. Cumprimentar a todo o público que está nos assistindo, independente, presidente, do prefeito solicitar. Aqui estamos nos tratando de um caso em que o prefeito solicitou este momento. Independente de nós solicitarmos, sermos solicitados, nós sempre estaremos aqui presentes para o diálogo. Como convém uma sociedade que precisa crescer. E nesse sentido, quero parabenizar a todos aqueles que, eleitos e representando a sociedade, souberam conduzir com elegância, com caráter, esta situação. Peço escusas, a intenção era de comparecer antes, mas nós tínhamos uma cirurgia prevista e já havia cancelado várias vezes por outros motivos. E apesar do médico ter dado 30 dias de atestado, apesar de ter tirado os pontos somente na semana passada, não havia mais como postergar. Aliás, do atestado de 30 não utilizei nenhum porque temos muito a trabalhar, porque há muito a fazer. Bom, para todos que estão nos assistindo, o motivo que nos traz aqui é o tão falado e propalado da situação de emergência. Lembrando este grande evento climático que passou o estado do Rio Grande do Sul, que iniciou lá no mês de agosto do ano passado e que teve como culminância o final de maio deste ano. Nunca o Rio Grande do Sul, nas últimas décadas, viu tanta água, tanta chuva, mas aos poucos nosso estado está se reerguendo. Primeiro, precisamos entender o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Apesar de todos terem visto vídeos, de todos terem assistido pela televisão, nós precisamos compreender que tivemos 3 grandes enchentes. Este é um fato incontestável. E nestas 3 grandes enchentes, o grande parâmetro, o grande pico das enchentes não foi a nossa região, graças a Deus. Aliás, é uma coisa que eu me questiono, porque eu vi novamente na televisão, Candiota foi parcialmente destruída. E estes ciclones não têm arrancado apenas as telhas, vereador Ademir. Estes ciclones têm arrancado paredes, têm feito sobrar nada. Triunfo, outro município afetado, São Luís Gonzaga, há poucos meses atrás também, com prejuízos enormes. Então, há momentos que a gente se questiona se não é mais de agradecer do que qualquer outra coisa, mas enfim. A terceira grande enchente que ocorreu no mês de maio, na região de Sinimbu, de Mussum, Arroio do Meio, toda a região de Encantado, Lajeado, levou casas, matou vidas, levou muita lama em áreas limítrofes de rios, tornando quase improdutivas aqueles solos até que sejam limpos. Lá teve muita destruição. Mas aqui nós sempre fizemos a nossa parte. Todos lembram de que os últimos 4 anos não foram fáceis. A seca, final de 21, 22, onde decretamos emergência e trouxemos 360, 370 mil. A segunda seca, final de 22, início de 23, onde novamente decretamos emergência e novamente trouxemos quase 400 mil. E aí, depois de 2 secas,
as grandes enchentes de agosto a maio deste ano. Novamente decretamos emergência. Decreto 63/2023, de 20 de novembro do ano passado, e importante dizer, homologado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Tanto que trouxemos R$400 mil através do decreto das enchentes. Já executados, a Ponte da Ressaca é um dos investimentos, a Ponte da Esquina Campina também, os bueiros do e-mail da 12 também, e assim outras execuções. Trouxemos o dinheiro. Inclusive, já fizemos a prestação de contas como convém ao município, conforme sua obrigação. Agora, nós não conseguimos criar fatos. Um coordenador da Defesa Civil tem dezenas de municípios sob o seu guarda-chuva, sob a sua responsabilidade. É importante dizer isso. E é importante dizer que o decreto homologado pelo governo do estado foi de 20 de novembro de 2023 até 20 de maio deste ano. E aí causa tristeza, causa decepção, causa muito aborrecimento, a leviandade, porque às vezes nem a verdade eu não quero utilizar. Nem a verdade, porque ela machuca a sociedade. Muito menos usar de uma forma leviana algumas afirmações que não são de 80% de vocês. Eu assisti, tá? Apesar de enfermo, eu assisti as coisas. E eu sei quem conduziu com maturidade tudo isso. Mas por uma pequena minoria, de uma forma extremamente leviana. Com acusações levianas sobre Sicredi e Cressol. Vocês acham que o Ivaldir ia se prestar, dois homens barbados, com 48 e 51, 52 anos, fazer um vídeo se nós não tivéssemos entrado em contato com a Sicredi e Cressol? Nós entramos em contato com as duas agências, e as duas agências nos afirmaram que Campina das Missões está na relação. Jamais teríamos feito vídeo. Eu não preciso de política. Eu não preciso disso aqui. Tanto que é histórico um prefeito vir com 3 vereadores e ter 341 mil de doação de salário. E não é isso o fator principal da nossa gestão, muito pelo contrário. Foi apenas para fazer algo diferente. Os fatores muito interessantes são o crescimento do agronegócio, as inúmeras pavimentações no interior, as transformações que fizemos, como da Produtos da Terra, onde hoje temos 46 famílias vendendo seus produtos, que estava largada ao tempo por mais de 20 anos, sem qualquer tipo de intervenção positiva. Agora tem uma situação, né? Tem uma situação, há muito tempo que a gente vem alertando que adotaram aqui o modelo da Venezuela, da Argentina, muita assistência social, e quando a gente faz muita assistência social, sobra dinheiro para investir. 8 minutos, prefeito. Porque o que tirou Campina das Missões da questão do rebate não foi o ofício do prefeito. Nós tivemos orientação, os municípios que não conseguirem comprovar situação de emergência, e nós tínhamos situação de emergência até 20 de maio, quem não tiver provas precisa sair do guarda-chuva do Estado. Por quê? Não existe nada pior do que perder credibilidade. Não é apenas o prefeito que seria chamado no Ministério Público Federal, é um Conselho de Política Agrícola que seria chamado no Ministério Público Federal, porque a falsidade ideológica declarar uma condição ao qual nós não conseguimos comprovar. E depois que se perde credibilidade, é tarde. O homem não precisa ter 1 centavo no bolso, mas precisa ser bom pagador. Se ele não for bom pagador, ele está zelado
Há uma condição trágica. 9 minutos, prefeito. E esse compromisso nós temos. Presidente do sindicato, uma pessoa honrada, uma pessoa correta, e ele está tão entristecido quanto eu, de nós não termos direito, porque quem nos tirou disso foi o governo federal. Como é que se vai ignorar de agosto a dezembro de 2023, 2.007 milímetros. De agosto a abril, 3.134 milímetros. Sabe o que o governo federal disse? Quem não decretou a partir de maio, simplesmente não nos interessa. Quando toma atitudes assim, aí o prefeito não consegue fazer milagre. Porque nós não precisamos nos tornar mentirosos, porque tem alguém que resolveu desconsiderar quem sofreu de agosto até final de abril. Quantos produtores de leite perderam de setembro até dezembro do ano passado? Precisamos novamente ser um país que volta a acreditar na força do trabalho e não em currais eleitorais irresponsáveis que estão trazendo cada vez mais más notícias para esta nação. Cabe uma reflexão. Nós fizemos a nossa parte, nós cobramos o MAP e nós cobramos o MDA. Só que nos disseram, nós não temos dinheiro, nós temos pouco dinheiro e nós fomos obrigados a aumentar a régua do corte. Concluindo, prefeito. Perfeito. Quantos minutos? 30 segundos. E o superintendente do MAP e do MDA nos disseram. E aí nós falamos para eles, mas veja bem, no mês de maio choveu 337 milímetros. No mês de maio, nós estamos até 20 de maio, de 1º a 17 de maio choveram 271 milímetros. Nós tivemos apenas 66 milímetros depois do dia 20 de maio. E uma outra situação. Aqui, depois do dia 20 de maio, nós não perdemos ponte, nós não tivemos nenhuma família de desabrigados. O IBGE capta as nossas informações com periodicidade. A nossa produção já estava lançada no Colmeia. O presidente do sindicato pode explicar o que é o Colmeia? A única forma de nós decretarmos novamente seria construindo mentiras. Concluindo, prefeito. Nesse sentido, é entristecedor o que está acontecendo nesse município, porque deveriam estar cobrando os verdadeiros responsáveis por essa situação. Obrigado, prefeito. Encerrados os 10 minutos, abro agora espaço para a manifestação dos vereadores e das vereadoras para as considerações que venham a ter sobre o assunto abordado, sendo que, para buscar manter a ordem das falas, o vereador, a vereadora que usar a palavra terá 3 minutos para a sua manifestação e questionamento ao prefeito municipal, sendo que somente após o término do questionamento do prefeito, o mesmo terá também 3 minutos para a sua resposta ou manifestação. Como solicitamos que nenhuma das partes seja interrompida antes do final do seu tempo, buscando assim manter o respeito entre esses e o público que está assistindo a essa sessão. Com a palavra os vereadores e as vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, o público que nos acompanha também através das redes sociais. Cumprimentar o senhor prefeito Carlos Justin, presente hoje na nossa sessão, usando a tribuna popular. Também cumprimentar a todas as pessoas que vieram assistir a nossa sessão e dizer que a Casa do Povo está sempre aberta para as mesmas virem assistir às sessões. Interessante, importante a vinda do senhor prefeito a esta casa para explicações, porque a gente já teve um debate aqui na casa sobre a questão do rebate, a questão da situação de emergência do município de Campina das Missões. Afinal, uma pergunta que a gente gostaria e que fosse sanada, afinal, os munícipes vão receber ou não? Acredito eu que não, porque já está praticamente decretado essa situação. Temos colegas vereadores, inclusive,
e vereadora que seriam beneficiados com a questão da situação do rebate. Então, municípios vizinhos, prefeito, só para o senhor saber, eu fiz o questionamento desta solicitação do Executivo de Campina, então, onde tem os dois ofícios solicitando e determinando a exclusão do município de Campina das Missões, então, do decreto de 57.614, de 13 de maio, que englobava a maioria dos municípios, principalmente da nossa região, da região que foi mais afetada, inclusive muitos em situação de calamidade, e com certeza a gente tem que se sensibilizar. Eu acredito que nada o que a gente está discutindo aqui vai favorecer as pessoas lá de baixo, mas sim é uma questão que a gente está debatendo sobre o nosso município, e eu acredito que o município, os munícipes, os agricultores, principalmente o comércio local, perderam bastante com a retirada, com a exclusão do município deste decreto que estava, inclusive, na primeira lista que saiu. Então, não tem nem por que mentir, o senhor mesmo falou, foi solicitada a retirada através do Executivo. Inclusive, em meados de agosto, eu, principalmente, fui criticado e chamado, taxado de mentiroso, onde a gente falou, levou ao conhecimento das pessoas estas situações, quando falamos que os munícipes não estariam enquadrados para receber o rebate, e também quando falamos de um recebimento extra, que estes municípios, em situação de emergência, novamente receberiam. É um anúncio que foi feito na Expo Inter esse ano, novamente 107,7 milhões em horas máquina para os municípios recuperarem as estradas rurais. 30 segundos, vereador. Então, são situações que estão aqui em nossa mão. Chamaram de mentiroso, falaram que, inclusive, munícipes já receberam, inclusive produtores de sinocultura já receberam, e esses munícipes realmente receberam? Acredito eu que não, porque nenhum munícipe de Campina das Missões recebeu, inclusive conselheiro falando que a gente estaria falando bobagem. Então, afinal, eu me pergunto, eu fico com essa dúvida, quem faltou a verdade? O Marcelo, quando falou que o município, os munícipes não receberiam, ou em outras situações que tinha vídeos falando, inclusive confirmando que o município, os munícipes estariam incluídos, e também que estiveram em instituições financeiras, e estes também confirmaram, sendo que teve instituições financeiras que desde o princípio falavam que o município não está enquadrado. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores e das colegas vereadoras. Não, prefeito. A cada manifestação pode sim. Respondendo as tuas questões, Marcelo, primeiro, que a verdade não foi plena. Isso é necessário dizer. Segundo, não é apenas governo estadual, e não há como cobrar, é governo federal também. Mas nós precisamos entender de que o Brasil não é o Japão que passa por terremotos periódicos. Nós não somos, graças a Deus. O nosso estado não estava preparado para um evento climático desta magnitude, todos nós sabemos. E estavam extremamente perdidos. E é compreensível, porque enquanto havia pessoas fazendo documento, havia pessoas morrendo. E tem muitos ainda que sequer foram achados, não sei se serão achados. Chegou o momento em que Campina das Missões estava em calamidade pública no governo federal. Porque eles estavam misturando alhos com bugalhos. Esse é o primeiro fato. Chegou o momento em que muitos municípios que apenas estavam em emergência, porque calamidade pública é um caso trágico, morte, casos extremamente graves. Chegou um momento, inclusive no estado, municípios que estavam apenas em emergência também estavam em calamidade. Por quê? Porque tanto no federal quanto no estadual, eles decretavam guarda-chuvas para abrigar quase todo o estado ou todo o estado. E aí cabe aonde está em verdade. Aonde está em verdade? Primeiro, o município não pediu a exclusão. Porque não bastava estar no guarda-chuva do governo estadual. Aí que está o ponto que alguns não conseguiram compreender. Havia necessidade do município comprovar que poderia estar em emergência. Aí vamos considerar o seguinte, existe um vagão de um grande trem.
E neste vagão tem 70 honestos e tem 30 ladrões. Os corretos não podem dizer que estão na mesma altura do outro lado. Nem o outro lado dizer que está na turma do lado de cá. É muito claro de entender isso. Não era apenas ficar no guarda-chuva, era comprovar que poderíamos e deveríamos estar nesse guarda-chuva. 30 segundos. É ali que está o ponto. Tá? A questão do rebate é um erro único e exclusivo do governo federal. E que eu, inclusive, pedi a alguns advogados, porque no caso os agricultores afetados estariam entrando na justiça contra o governo federal, porque eles não têm direito de menosprezar a dor, de quem teve mais de 3 mil milímetros de agosto até final de abril deste ano, que é o que fizeram. Isso é uma grande injustiça, eu ignorar a dor dessas pessoas. Tempo, prefeito. Consegui te responder essa situação. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, das colegas vereadoras, inclusive o vereador Marcelo, se quiser, pode usar. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Daltro. Cumprimentar aos colegas vereadores, as vereadoras, funcionários da casa, ao público que está presente no auditório e as pessoas que nos assistem através do Facebook. Prefeito, minha pergunta é curta, breve e objetiva. Todos nós sabemos que houve o ofício para a retirada do município de Campina das Missões da situação de emergência. Há boatos, comentários, e com certeza também é do seu conhecimento, houve alguma relação com a não realização do Festival do Folclore, que nesse caso deveria ser cancelado, tal qual Santa Rosa cancelou a FenaSoja, por se tratar um evento oficial do município, segundo alegações para se enquadrar na situação de emergência. E aqui em Campina, a gente ouve, e com certeza você também já deve ter sido cobrado com relação a isso. Houve alguma relação de cancelamento ou realização do Festival do Folclore com a retirada do auxílio emergencial? A palavra está à disposição do prefeito, se quiser usar. Obrigado pela pergunta, vereador. Essa é uma das questões que mais nos aborreceu e nasceu da maldade. Mas obrigado pela pergunta, porque é importante esclarecer esta questão. Não. FenaSoja cancelou por questões comerciais. Era interessante cancelar. Tá? Pode perguntar para o pessoal de Mater, pode perguntar para o nosso agrônomo, pode perguntar para o IBGE. Até faço questão que pergunte para o IBGE de Cerro Largo, que tem o controle da nossa produção. Tá? Considerando que Campina estava em emergência de 20 de novembro a 20 de maio. Pode perguntar a qualquer técnico se com aquilo que aconteceu depois de 20 de maio nós conseguiríamos comprovar a emergência. Foi uma questão meramente técnica. Até porque você sabe muito bem, tá, que passados 15, 20 dias, a região inteira já estava fazendo promoção. Agora eu não posso ser delinquente, porque houve um período neste município em que nós perdemos a credibilidade com a FUNASA, e tem gente que a viu bastante na Buriti por causa da FUNASA, famílias que não receberam os benefícios por não cumprimento do convênio, tem gente que viu bastante por lá. Tá? Houve o tempo em que Campina perdeu a credibilidade com a Secretaria Estadual de Habitação, casas que deveriam ter sido construídas por mão de obra da prefeitura ou contratada para salvar as casas, acabou sendo construída pelos beneficiários. E aí é apenas o início da citação. Eu assumi dia 1º de janeiro de 2021. Em dezembro de 2020, eu tive que assinar um documento do Ministério da Integração Nacional me comprometendo a resolver questões da Defesa Civil de 2010 para não correr o risco de ter que devolver uma bagatela de dinheiro.
Lembra daqueles 627 mil? Eu tive que assinar documento antes de ser empossado, me comprometendo a resolver para que o município não fosse penalizado com uma pesada multa ou até a devolução dos 627 corrigidos de juro. Na vida nós perdemos tudo, menos a credibilidade. Eu prefiro um presidente de sindicato correto, honesto, que vai ter porta aberta em qualquer lugar por ser franco e transparente, do que um sujeito fadado à mentira. Mentira tem perna curta em qualquer lugar. E em mentiroso ninguém acredita. Mas obrigado pela pergunta. A palavra continua à disposição dos colegas vereadoras, vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e as pessoas que estão também nos assistindo através do Facebook da Câmara, também as pessoas que nos assistem no auditório da Câmara, e também o prefeito municipal. Prefeito, já que o senhor tanto fala do presidente do sindicato, eu quero fazer uma pergunta bem breve também. Até inclusive, no dia 8 de novembro, solicitei junto à Rádio Ativa FM o programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do dia 21 de outubro pretérito, para ter esse programa gravado e comigo, no qual o presidente do sindicato, prefeito, durante o período eleitoral, gravou um áudio, que é de posse, eu acho que de todo mundo, onde ele fala que os agricultores teriam direito ao rebate. Passado o período eleitoral, o senhor presidente do sindicato vai junto à Rádio Ativa, no programa do sindicato, falar que cada produtor, cada agricultor é para procurar as suas agências bancárias para fazer os seus devidos acertos, os seus devidos pagamentos das dívidas. E aí que eu pergunto, né? De repente, uma hora dessas, em outra oportunidade, o presidente possa também pedir o mesmo espaço que o senhor prefeito está pedindo hoje, né? Ou se o prefeito quiser responder a tal pergunta, fica bem à vontade. Seria isso. A palavra continua à disposição do prefeito, se assim quiser, né? Vereador Douglas, hoje é um momento de diálogo, mas eu confesso, se estivesse lá fora, iria ele pagar um sorvete pela pergunta, porque é uma pergunta realmente abençoada, que me deixou muito feliz, porque o senhor Egídio não mentiu. Tanto que nós temos agricultores que já haviam assinado a documentação nos bancos. E é isto que nos causa estranheza. Nós temos agricultores, porque foi uma relação para o Conselho para a Política Agrícola para aprovar. O presidente do sindicato fez o que eu fiz, contatou os bancos. O gerente da Sicredi falou, de que nós estávamos na relação. Ele usou as informações que ele recebeu. Apenas isso. Nós utilizamos apenas, e podem convocar, faz questão, podem convocar, irão vir aqui os gerentes da Cressol do Sicredi. Você acha que duas pessoas sérias? Todos nós sabemos que são duas pessoas sérias. Vocês acham que essas duas pessoas sérias iriam agir com imaturidade, com irresponsabilidade? Não. O que causa estranheza é o que aconteceu depois. É o que aconteceu depois. Porque quem nos tirou desta relação foi a superintendência do MAPA e a superintendência do MDA. E nós tivemos uma videoreunião com os dois superintendentes. E eles disseram, vocês estão certos. Que é só olhar os dados meteorológicos. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é controle oficial das nossas chuvas. Isso aqui é dado oficial do governo
para as nossas chuvas. Explicamos para eles como é que vocês vão ignorar a dor de quem teve mais de 3.000 milímetros de agosto até abril, para considerar quem teve algumas pancadas a partir de maio. Mas nós não temos o que fazer porque nós temos pouco dinheiro. Isso foi construção errada da FETAG. Isso eu digo olhando nos olhos do presidente, tá? Que eu jamais vou fazer o que tem gente que faz. Dizer que o presidente da FETAG falou, não faço isso. Mas já falamos, porque era simples, era só na normativa do governo federal, o governo federal ter dito, tem direito todos os municípios que tiverem emergência até julho de 2024. Só que aí aconteceu o seguinte, aí abranger muitos municípios, inclusive fora do Rio Grande do Sul, porque eu estive com eles em Porto Alegre. E olhando nos nossos olhos falaram isso. Aí nós teríamos que abranger a muitos e para isso nós não temos dinheiro. Mas aí não é culpa do prefeito. A palavra continua à disposição dos colegas, das colegas. Vereador Claudio. Com a palavra, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, todas as pessoas que nos assistem hoje presencialmente. Inclusive convidamos as pessoas para que retornem a casa, né, em outros momentos. E gostaria também de cumprimentar todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Primeiro, gostaria de dar uma resposta diretamente para o colega Douglas. Douglas, que fez uma citação numa sessão, inclusive aquela que nós tivemos um debate, onde falou que teve um agricultor que recebeu uma parcela do trator e mais uma outra parcela. O senhor comentou isso, Douglas? Colega, em relação o senhor comentou isso? A discussão em relação ao assunto do decreto. Né? Justamente, porque ele falou que o agricultor perdeu, então vamos usar as frases. O senhor falou isso, Douglas? Não, só depois. O que acontece? Busca informação junto às instituições financeiras relacionadas à questão do assunto que o Douglas havia levantado naquele dia, uma acusação leviana, inclusive, porque as instituições financeiras falaram que não teria isso aí. Áudio eu escutei, inclusive, de um ex-prefeito do município, um áudio absurdo, acusando o prefeito do Carlos de que não teria repassado o dinheiro para o hospital, um áudio de mais de 12 minutos, uma acusação leviana, e que é uma coisa tão fácil de comprovar. Isso sim é uma vergonha. Isso sim é uma vergonha. Colega, e eu faço outra citação. Só esclarecimento. Eu estou usando meu espaço, O colega professor. pode se manifestar apenas às perguntas ao prefeito. Estou dando continuidade nos áudios. Ao colega vereador. Estou dando continuidade com os áudios. Só Que chamou de áudio ali também, então dou continuidade. Manifestação do prefeito, por favor. O que acontece? Então eu coloco pelo seguinte, até no dia 21 de outubro, com informações do sindicato, com informações das instituições financeiras, Campina estaria recebendo. Inclusive a Claudete está aí de prova, porque a Claudete também é agricultora e também iria receber o valor. Confirma, Claudete? Instituições financeiras passavam o seguinte, né? Ou deixaria de pagar, no caso, né? E aí, de forma muito estranha, a partir de uma visita de um cidadão campinense, algumas instituições em Porto Alegre, a partir do dia 25, o município não recebeu mais. Estranho. Tempo, vereador. Estranho. Outra situação também, né, é pela questão da autenticidade e de se colocar informações verdadeiras. Exemplo, quem daqui iria produzir um laudo meteorológico afirmando que nós estávamos em estação de emergência a partir do dia 20 de outubro, Tempo, aliás, de vereador. maio? Tempo, por gentileza, vereador. Tempo. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Desculpa, prefeito, a sua palavra, se quiser se pronunciar. Não, essa é uma questão entre os dois vereadores, como não tem uma relação direta. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Que a palavra... Vereador Claudio. Inclusive a questão do laudo meteorológico, ele poderia comprovar se estávamos ou não na emergência. Então a questão não está no decreto do dia 20 de maio. A questão está na condução do governo federal em relação aos decretos anteriores. Bem explicado pela questão do Carlos. Como o município estava em decreto de agosto até maio desse ano, o que acabou acontecendo? Nós estávamos em emergência.
Estávamos em emergência a partir do dia 20 de maio? Não estávamos. Vocês queriam que o Carlos fosse produzir um laudo falso? Quem faria uma autodeclaração de que estaria em emergência se realmente não estava? É simples, né? Inclusive, eu vi no final de semana que o município do Ubiretama recebeu uma notificação do Ministério Público em relação à questão das cestas básicas que foram dadas por causa das enchentes, do qual o município não estava em emergência. Alguém mais fez essa leitura? Mas está fora do prazo. A verdade é essa. Não estava em emergência, pelo que se passou. E aí, o que o Ministério Público fez? Notificou. E assim nós vamos. A palavra continua à disposição dos vereadores. Do Quero usar, presidente. Sim. Sim, cabe, e podem pesquisar, Daltro, a quantidade de municípios que estão na mesma situação que a nossa. Dezenas de municípios. Nova Candelária, vocês conhecem, a terra da Schweinfest. É uma potência na questão de suinocultura. E Nova Candelária também não conseguiu reunir provas para decretar. Santo Cristo perdeu 3 pontes nas chuvas de maio. Fica fácil em comprovar. São Pedro Butiá também não conseguiu reunir elementos para comprovar. Pejuçara também não conseguiu comprovar elementos. E todos sabem de que vivemos um período instável. O Ubiretama tende a se incomodar que sua questão estava com as cestas básicas, acabou tardando um pouquinho para a distribuição, né? Mas a tendência, o melhor prefeito que já teve na história aqui no município, se incomodar um pouco com isso aí. E todos nós sabemos, um governador pode pelar os depósitos judiciais, nada lhe acontece. O presidente Eunécio sabe disso. Um presidente pode fazer o que quiser. E ela é capaz, depois de ter aprontado muito, voltar a ser presidente. Agora, o prefeito, não é apenas o prefeito de Campinas, os prefeitos do Brasil viraram burrinhos do presépio. Eles saíram da condição do menino Jesus para ser o burrinho do presépio. Porque são a parte mais fraca da corda. E todos nós sabemos, inclusive nos absurdos que são aprovados em Brasília, onde criam absurdos, mas não enviam recurso para pagar os absurdos, mas o município é obrigado a arcar com isso aí. Aí cabe novamente a ressalva. Como produzir um laudo meteorológico falso? Como comprovar de forma falsa uma situação não existente e colocar um grande grupo de pessoas em risco e o nome do município? E quem é que não lembra aqui de que saiu na 0 hora? Saiu no 0 hora, eu acabei esquecendo de trazer essa publicação, de que o Ministério Público Federal estava instaurando investigação sobre os municípios que decretaram emergência e calamidade no estado do Rio Grande do Sul. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, das colegas vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste em casa, pessoal que está aqui presente, ao prefeito Carlos. A gente acaba observando nos comentários de todos os colegas e se vê muito no... Vereador, o seu tempo está segurado. Se refere ao questionamento ao prefeito, né? Isso. Por gentileza. Exatamente, estou dando um comentário. Chegar na pergunta, então, ao prefeito. A gente sabe, prefeito, a gente acompanha, como foi comentado, eu fui um dos que assinou um papel no banco para conseguir receber esse rebate, e tanto que vai acompanhando não só no nosso município, mas municípios vizinhos. Quando chegou na hora de pagar as suas contas, vamos dizer, se tinha pagamento para julho, foi empurrado para frente. Chegava no mês, queria pagar, sempre empurrava para frente de novo. Então, são coisas que vinham do governo federal, que é uma maneira de achar um corte para alguns municípios não se enquadrar, para poder sobrar mais recursos para eles conseguirem ter como pagar essas perdas que se teve em muitas cidades. A gente sabe que
nós perdemos, que a gente sempre fala em rebate, querendo ou não, deixou muito dinheiro de girar no nosso município por esse rebate não acontecer para nós. Mas a gente vê que na hora do governo federal pegar então, se todos os municípios ao redor estão recebendo, por que todo mundo tem que estar lançando decreto só para poder fazer mais uma maneira deles ter o que depois mandar como foi comentado, o município não foi atingido tão forte, mas o cara pode forjar alguma notificação para nós poder receber esses recursos, ou deixar na hora de pagar os pecuários, ou propriamente custeio de planta, a gente ter esses rebates, mas só que acabou que não teve nenhum registro feito pelo município, então não entramos em decreto novamente. Então, eu vejo que tivemos erros aqui, mas eu digo como sem vergonhice vindo do governo federal, porque ficar empurrando 3, 4 meses, a gente pagando juros sobre o valor que a gente já poderia ter pago as nossas contas, mais uma maneira de ficar só enrolando os agricultores, e no final das contas nós ficar de mãos abanando. Então, eu gostaria de saber do senhor prefeito que se isso também vem muito, se o governo federal não queria ajudar todos, ou só uma maneira deles poder fazer para ir eliminando os nossos municípios, ou alguns municípios, para conseguir ter o valor para pagar para alguns. A palavra está com o prefeito, se quiser fazer uso. Vereador Rodrigo, muito bom e interessante questionamento. Eu posso citar porque é uma verdade. Eu estava em Brasília e encontrei lá o presidente da FETAG. E foi na época em que o produtor de leite chorava lágrimas de sangue. E muitos continuam a chorar. E muitos abandonaram a atividade. E nós conversamos com o presidente da FETAG sobre esse grande problema da importação do leite, sobre os prejuízos que estava trazendo para a bacia leiteira da região. E ele falou para nós de que o governo estava irredutível na questão do cancelamento da importação de leite. As duas maiores leitarias do município, elas produzem mais de 8 mil litros de leite por mês. Vocês podem fazer o cálculo. Prefeito, a manifestação em relação ao... Sim, mas é importante porque eu vou chegar no assunto, presidente. Tá? Estou apenas enriquecendo o assunto. As duas maiores leitarias produzem mais de 8 mil litros por dia. Pode fazer o cálculo por 365 dias. As duas maiores leitarias, com a questão da importação do leite, perderam 2,92 milhões no período de um ano com R$1 a menos. Com R$1 a menos. Então, sim, o governo foi proposital. A construção da FETAG foi errada, porque a FETAG deveria ter exigido que todos os municípios com emergência decretada durante 2024 deveriam ter acesso e não utilizar como ponto de corte a última grande enchente que teve lá no Vale do Caí, no Vale do Rio Prado, e eliminando todos os demais. E disseram claramente em vídeo reunião de que não tinham dinheiro para abraçar a todos. Utilizaram uma régua alta para excluir muitos. E aí quem não teve sorte, não sei se chamamos de sorte ou de azar, perder pontes, perder vidas ou perder telhados, mas então aqui está chamando de azar. Estamos chamando de azar nesse momento. Então nós tivemos o azar de não perder pontes, de não perder vidas, de não ter casas destruídas, e por termos este azar não conseguimos comprovar a emergência. A palavra continua à disposição dos vereadores. Vereador Com a palavra, senhor Ademir, presidente. por gentileza. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores. O seu tempo está assegurado. Só fica dentro do pedido do prefeito, senão nós vamos ficar discutindo questões nacionais e não trazemos à luz a questão municipal. Cumprimentar então colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste aí presencial e também
Só que assiste pelo Facebook. Tá ficando um pouco de joga para lá, de lá para cá, um empurra para o outro. Uma pergunta curta, assim. Eu acho que nós tínhamos que, até, quem sabe, o prefeito, ou nós, ou intermediar também com o sindicato, alguém, tentar, porque o Estado empurra para o município empurra lá para o federal empurra para o município, tá aquele jogo. Não sei, nós vamos conseguir entender se nós resolvemos essa discussão, vamos ficar mais 2 horas. Eu vou dizer, Rosângela, tu é culpada, a Rosângela vai dizer que é Claudete, e a Claudete vai empurrando assim. Acho que nós temos que conseguir um documento, alguma coisa, que nem do federal, diz que em videoconferência, né? Eles falaram que não tinha dinheiro. Que prova nós temos? Nós temos esse áudio, esse vídeo ali gravado, nós conseguimos eles a hora que eles dizem, ou se o governador diz, ou se a Defesa Civil diz, uma coisa assim, senão no bate-boca, cada um vai ter razão. Acho que, será que nós ia conseguir ter por escrito alguma coisa? Quem, na verdade, é o culpado? É o município? É o Estado? É o federal? Aí nós ia matar a charada, assim nós vamos ficar discutindo, falando, não chegamos a lugar nenhum. Eu acho que para nós, não adianta, nós vamos ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas discutindo, um vai empurrando para o outro. Será que existe para nós conseguir isso? Daí nós ia matar a charada, né? Porque um diz, fez decreto por causa disso, o outro fez por causa disso, o Estado decretou, agora o município se vira, o federal diz que não tem dinheiro, nós conseguimos ou não conseguimos um documento para nós aí dizer, tá aqui escrito. Se é isso. A palavra continua à disposição, o prefeito quiser. Vereador Ademir, havia um colaborador da FAMURS presente na videoreunião. E ele também pode ser convidado a falar aqui, é claro que aí por vídeo, né? Hoje vivemos num mundo que é possível ouvir uma pessoa mesmo distante, certo? Mas ele participou da reunião. É muito fácil de resolver isso. Nós temos pessoas em Campina que têm o contato do Pimenta. É só conseguir convencer o Pimenta a aceitar a dor dos demais. É simples, são 4 palavras. Ao invés de colocar, tá? Com decretação da situação de emergência, o estado de calamidade até 31 de julho, é só mudar essas palavrinhas aqui. Com situação de emergência vigente até julho de 2024. Acabou tudo. É um passe de mágica do governo federal. Isso aqui por si só comprova. Eu com uma resolução federal, ou com qualquer instrumento que normatize, eu consigo definir quem ficará e quem vai sobrar. É só eles decidir. Uma ligação para o Pimenta, olha Pimenta, vamos criar juízo. Vamos criar juízo. Tem lugares onde choveu muito, mas não teve situação condizente no último mês. Vamos considerar as pessoas que também sofreram. Tá? E uma coisa, sou falho, tenho fraqueza como qualquer ser humano, agora mentir jamais. Não preciso disso. E se quiser, passamos o contato do rapaz da FAMURS que esteve conosco na reunião. Sem problema nenhum. Foram taxativos. Nós não temos dinheiro para passar a todos. Nós temos pouco dinheiro, tá? E nós precisamos obedecer aquilo que veio do governo federal para normatizar a quem de fato será ajudado. E aí cabe uma ressalva. Eu estava com o prefeito de Arroio do Meio, esteve lá um presidente da República no mês de setembro e prometeu 55 milhões. Eu estive com ele em maio e em maio não tinha caído um único centavo. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores, vereadoras. Vereador Marcelo. Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, só complementando também os questionamentos, por que não deixar andar? Encaminha a documentação necessária e o governo, então, verifica a situação se enquadra ou não. Inclusive, quando falaram que o município não estava em situação de emergência, a vice-prefeita, em seu tempo em exercício, umas 2, 3 semanas atrás, disse que lá em meados de abril, maio, se não me falha a memória, as obras deixaram de andar um pouco devido às chuvaradas que tinha.
Então, acredito eu que sim, poderia com certeza tentar enquadrar nessa situação e continuar. Outra coisa que me chama a atenção, não sei se valeria a pena a gente solicitar o enquadramento até final de junho de 2024, se está aqui, eu acho, porque quem nos tirou, não adianta nós ficar procurando culpados. Somos humanos, todo mundo erra. Vamos assumir o erro, vamos ter a humildade de assumir o erro, ninguém precisa chamar ninguém de mentiroso, e eu ainda acredito, porque nós estávamos no decreto, e em 14 de maio de 2024, ofício número 222 de 2024, foram estes ofícios solicitando, inclusive, no sentido de determinar a exclusão do município de Campina das missões do decreto 57.614 de 13 de maio de 2024, que enquadra os municípios em situação de calamidade e emergência pública. São questionamentos assim que a gente fica nessa questão. Se não tivéssemos enviado esses ofícios, os munícipes e o município estaria enquadrado em situação de emergência, se não me falha a memória, até esse mês ou final do mês passado, que faz meio ano. Então, eu, na minha concepção, acredito, sim, não adianta nós ficarmos achando culpados, mas tem grande parcela de culpa, sim, esses ofícios enviados, na minha concepção. E também falaram com as instituições financeiras, inclusive eu sei de conselheiros, na reunião de Conselho Político Agrícola, inclusive a instituição do Banrisul teria falado que não estaria enquadrado o município na situação de emergência. Fizeram todo o aparato, com certeza, para tentar buscar, mas não conseguiram. Então, são situações, se nós não tivéssemos esses dois ofícios aqui, nós não estaríamos hoje discutindo isso, em nenhum momento a gente estaria discutindo, os munícipes e o município teria esse recurso em mãos, ganharia o agricultor, ganharia o comerciante, ganharia o cara que precisa comprar uma coisa lá para a sua área de terra. Então, são situações assim, ó. Agora eu quero te perguntar, prefeito, sabe, a gente teve uma situação há poucos dias atrás, a gente era adversário, nós perdemos, aceitamos, com certeza, e parabéns, e dizer que faça um bom trabalho a partir de 2025 também, só que eu fiquei muito triste, muito chateado, muitas pessoas ficaram da mesma situação, porque eu fui chamado de mentiroso quando eu falei que o município não receberia. Quero só te perguntar, se o senhor tem humildade de responder, não precisa. Eu menti ou não menti? Sim. Claramente sim. Por quê? Porque é uma questão simples. Tu disse que o ofício, aonde está a parte da mentira? Tu disse que o ofício é o grande responsável errado. Há municípios que não enviaram ofício algum. Municípios que não conseguiram comprovar emergência, mesmo não tendo requerido, simplesmente foram desclassificados. A tua dificuldade de entender é essa. E me causa estranheza, porque é formado como engenheiro. A academia traz a capacidade de reflexão. Ela precisa melhorar a nossa capacidade de reflexão. Mas eu vejo uma grande dificuldade em ti em conseguir compreender uma coisa básica. De que não basta eu estar, é necessário eu comprovar. É como reafirmo, municípios que não mandaram ofício algum, mas que não mandaram documentação comprovando. Simplesmente estão fora como nós estamos. Então, o ponto da falta de verdade é esse. E é claro. É claro. Tá? Bem claro. E tem um detalhe. Nós solicitamos aos bancos. É simples de resolver. Tanto que nós já mandamos para o Pimenta, que foi o teu deputado. Tu fizeste campanha para ele, até onde eu lembro, né? Nós mandamos para o Pimenta documentos relatando tudo isso. São dezenas de páginas. É só o Pimenta que foi o ministro, o Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul. É só mandar para o Pimenta, bota juízo na cabeça e reconsidera. Faça isso pelo povo de Campina, Marcelo. Teu amigo, por gentileza. A palavra continua à disposição dos colegas. Vereadores, vereador Marcelo. Senhor prefeito, eu acho que o senhor não entendeu bem a minha pergunta, porque até onde eu sei, nenhum munícipe recebeu o rebate. E eu, inclusive, falava que não receberia. O senhor, inclusive, num vídeo, me chamou de mentiroso. E o senhor, inclusive, falou num vídeo que estava visitando
uma propriedade de sinocultura que já recebeu o rebate. Então, como é que fica essa história? Eu menti. Ok. A intenção é assim, prefeito. Eu não quero brigar, com certeza. A gente vai trabalhar, eu vou trabalhar até o final do meu mandato, pelo bem do município, pelo bem de Campina das Missões, mas são situações que assim, que às vezes me chamam a atenção, porque eu falei uma coisa que é verdade, que não saiu. Em nenhum momento eu falei dos ofícios lá atrás, eu só falei da questão do rebate, que o município não estaria enquadrado, inclusive falei desse recurso que o município de novo deixaria de receber por não estar em situação de emergência. O senhor falou que é mentira, que veio os 400 mil, veio, na outra situação de emergência de 2023 veio os 400 mil, veio, e agora de novo os municípios que estão enquadrados, inclusive aqui, pode ser pesquisado. No dia 29 de 8 de 2024 foi publicado, inclusive anúncios finais para o Inter do governador. Então são questões assim, quero deixar bem claro que a população também entenda que quando eu falei que os munícipes não iriam receber, eu também já fui atrás de informações eram seguras, que o município não está na situação de emergência e não iria receber. Inclusive, vários produtores me mandaram mensagem. E eu acredito sim que muito culminou, muito ajudou esses ofícios que foram encaminhados do município fazendo essa retirada. Como o senhor veio explicar o motivo da retirada, está entendível, todo mundo pode entender. São essas situações que eu quero deixar bem claro. Então, só dizer isso. E se o senhor ainda acha que eu menti, tudo certo, beleza, não tem problema nenhum. Vereador, respeito sua opinião, tá? Mas nós não podemos nos dar o direito de enrolar a população. Não podemos fazer isso. As tuas afirmações foram em que período? Tá? Se a exclusão, a desclassificação de Campina aconteceu vários dias após a eleição, se inclusive no Facebook tem algumas pessoas que acusaram de forma leviana o Sicredi e a Cressol, acusaram de forma leviana, né? Entidades bancárias sérias, cooperativas sérias que contribuem muito para o desenvolvimento. Eu vi as questões no Facebook. Claro que eu não vou participar de discussões naquela plataforma. Quando ocorreu a sua afirmação? O senhor sabe que tempo ocorreu. E o senhor sabe quando ocorreu a desclassificação. É que o desespero é tão grande, vereador, que tentaram transformar, e não foi apenas este pecado que a Vossa Excelência cometeu. O senhor sabe quantos pecados Vossa Excelência cometeu na sua jornada? O senhor sabe. O senhor sabe. O senhor tentou transformar, vereador, esta questão numa plataforma política. É isso que o senhor fez. O senhor não consultou a Sicredi, o senhor não consultou a Cressol. O senhor deveria ter feito pressão lá onde a pressão é devida, vereador. O senhor tem a caneta na mão, prefeito, o senhor é cabo eleitoral do Pimenta. Prefeito, para ficar dentro do contexto. Mas eu estou dentro do contexto. Da solicitação do seu ofício. Sim, eu estou, presidente, mas tu veja a acusação liviana, eu preciso responder. Se sair fora disso, nós vamos ficar muito tempo e não vamos levar... Veja, a questão é prática, então, foi desclassificado muito depois da eleição. Prefeito, por gentileza, fica dentro do assunto, por gentileza. O município foi desclassificado muito depois da eleição. Eu estou respondendo uma questão leviana que foi levantada contra mim, presidente. Precisamos considerar isso. Tá? Precisamos considerar. Houve levantada. Tá? Confundiram uma plataforma política no momento de desespero, porque não sabiam o que fazer, porque o trabalho estava falando mais alto, não sabiam como reverter, quando as questões que estamos abordando ocorreram vários dias depois da eleição. Aproveita a caneta, faça a gentileza para o povo, diz para o pessoal gastar menos com assistência social. Eu sou a favor do Bolsa Família, mas para quem está numa cadeira de roda, para quem tem câncer, para quem não pode trabalhar, sou a favor. Mas diz para gastar menos e vamos utilizar com coisa séria. Campina perdeu 38 milhões de reais com a questão da importação do leite. Tempo. Pessoal, eu vou fazer o apelo de novo. Vamos ficar dentro do pedido do prefeito, que é o assunto inerente ao não recebimento do rebate. Por gentileza, senão nós vamos obrigados a suspender a sessão. Obrigado. Uma colocação aqui. Na vez depois. Uma colocação interessantíssima. Carlos Teparebaniz, por ser uma pessoa verdadeira e sincera.
Por isso que tu tem admiração da massa aqui de Campinas Missões. Foi uma segunda vitória histórica e assim muitas outras ainda virão. O tempo passa. E o Marcelo também, aproveitando o gancho aqui, o Marcelo falou que nós deveríamos ter dado seguimento. Se dirigir ao prefeito. Deveríamos ter dado seguimento no decreto de emergência lá em maio, mas Marcelo, se o prefeito tivesse dado... Prefeito, me diz então, vou fazer uma pergunta para ti, e a resposta vai servir para o Marcelo. Se tu tivesse, prefeito, lá em maio, decretado emergência, quando já não estávamos, tu estaria sendo verdadeiro mentiroso. Porque o Marcelo falou o seguinte, abre aspas, deveríamos ter dado seguimento. Tu estaria sendo verdadeiro mentiroso? A partir de quando não estávamos? Uma pergunta, prefeito. Sim, pode estar bom. Num país sério, estaríamos respondendo por falsidade ideológica. Esse é o fato. E pode perguntar IBGE, pode perguntar em matéria, pode perguntar agronomia, pode perguntar quem quiser. Da minha parte, Dalto, eu acho que era isso, tá? Porque nós não estamos aqui para oferecer circo para a população. A população merece coisa melhor. Merece coisa melhor. O que eu sugiro é de nós fazermos um documento assinado por todos, dizendo claramente para o governo federal reconsiderar e considerar a dor de quem sofreu até final de abril. Eles estão equivocados. E eu já havia orientado o doutor Patrick a entrar judicialmente, porque ninguém tem o direito de considerar somente quem sofreu após os 90 minutos. Eu preciso considerar quem estava no Calvário no primeiro e no segundo tempo do jogo. E isso, infelizmente, não foi considerado. Então, se o senhor estiver disponibilidade, da minha parte era isso, nós assinamos esse documento e novamente adicionamos aos documentos que já estão com o ministro Pimenta. Aí fica a questão de vocês, o gabinete está aberto para esta questão, agora para tratar com seriedade. Tá bem? Da minha parte, não. Nós encerramos, já respondemos o que tínhamos para responder. Obrigado, presidente Eunésio. Tá bem? A sessão vai continuar com uma manifestação de cada vereador ainda. Se o prefeito quiser usar a palavra para responder, pode. Prefeito, vereador Marcelo. Eu vou ser bem breve, eu não me lembro se o prefeito respondeu, o munícipe, esse unicultor que já havia recebido o rebate, não me lembro se o senhor me respondeu ou não. E mais uma pergunta, o município vai ou não vai receber? Acredito eu que não, né? Só isso, uma forma bem simples, objetiva, sim ou não. E essa questão do munícipe que o senhor falou que já havia recebido, se recebeu ou não. Se quiser responder. Prefeito. Nós podemos citar o nome... o suinocultor forte lá da Godoy Centro, o Marcos, estava eu e o Valdir, tá? E realmente naquela oportunidade ele disse de que já havia recebido. Depois o Nilson ligou atrás para verificar essa questão, e eu acho que ele se confundiu nas palavras, mas podemos ir até lá, vereador, para ele falar qual foi o teor da conversa. Tá? Nós não teríamos usado a fala de uma pessoa de forma alguma. E questão de Campina receber ou não, cabe, não é apenas Campina, é Campina, Pejuçara, Nova Candelária, São Pedro Butiá e outras dezenas. São dezenas de municípios nessa condição. É só o senhor nos ajudar, como ainda integrante, né? Sabemos que o senhor ainda integra o Partido dos Trabalhadores, é só o senhor nos ajudar com o seu amigo Pimenta a considerar quem sofreu 90 minutos do jogo. Nos ajude com isso. A palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Douglas. Mais uma pergunta para o senhor prefeito. O que mudaria para o município ter deixado o município em situação de emergência e não ter pedido a retirada do município em situação de emergência? O que mudaria? Palavra, prefeito. Primeiro, vereador Douglas, o decreto de emergência tem vigência por 180 dias. O nosso tinha essa vigência e o de muitos outros municípios também. Nova Candelária teve 180 dias em emergência. Expirou e não conseguiu comprovar. Então, essa questão nós precisamos entender. Tá? A emergência expirou no dia 20 de maio. E nós não iríamos conseguir reunir elementos técnicos para comprovar a emergência a partir do dia 21 de maio. Então, não é questão de permanecer ou não permanecer. É conseguir comprovar através de documentos
perdas na agricultura, perdas com pontes, desabrigados e outras questões mais, de que o município novamente poderia entrar na porta de uma segunda emergência. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Ninguém mais a se manifestar, eu quero fazer a minha manifestação. Vereador Claudemar, sim, por gentileza. Vou parabenizar Carlos pelas palavras, importantes colocações no dia de hoje. Da minha parte, ficou tudo muito bem esclarecido. O município sempre teve muita boa vontade em poder ajudar e auxiliar todos os produtores, que todos sabem que a produção primária é lá que tudo começa. E a produção primária, da nossa parte, ela sempre recebeu muito incentivo e, com toda certeza, vai ser muito fortalecida ainda pela administração municipal, que, inclusive, saiu com alguns projetos inovadores ao longo desses 4 anos. Inéditos, inclusive. Nosso agradecimento, meu agradecimento em especial, né? E realmente saio daqui satisfeito hoje com o que eu ouvi. A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Eu quero também fazer a minha manifestação. A pergunta é, prefeito, algum campinense recebeu o rebate? O senhor responde depois. Eu vou logo responder, sim, teve campinenses que receberam, mas por outro município, por ter bloco no outro município. Então, quando alguém diz que alguém na Paca Norte recebeu, eu não duvido. Provavelmente tem bloco em Porto Lucena. Quando alguém da F recebeu, acredito que sim, provavelmente tem bloco em Porto Lucena. Quando alguém da Godoy Centro recebeu, possivelmente sim, porque talvez tem bloco em outro município. Mas o que eu quero saber é se os campinenses receberam. E não receberam. Quando o presidente do sindicato faz a sua primeira manifestação, ela é dúbia. E no afã da campanha, ela induz ao voto a chapa Carlos e Valdir. Interesse político, presidente. Por gentileza, a minha palavra. Se essa manifestação foi escrita por alguém ou pelo presidente, acredito que foi por ele, ela foi tão bem escrita que ela, no afã da campanha, ela induz. As pessoas devem escutar e reescutar a manifestação. Receberam áudios de agricultores que teriam recebido o rebate, não receberam. Quando o ex-prefeito fala de que em ações anteriores recebeu R$1.150.000, eu concordo, e que bom que recebemos, mas isso foi no momento anterior ao fato. Nós temos que ficar no quadrado do fato, que começou com o documento do senhor governador no dia 13 de maio, o senhor prefeito, aí o município de Campina se coloca no anexo 2, situação de emergência. Se nós olharmos o número 45, Campina das Missões em situação de emergência. Quando nós olharmos adiante, isso foi no dia 13, no dia 14, no dia seguinte, o senhor prefeito faz a manifestação pedindo a exclusão do município de Campina das Missões do decreto número 57.614, do dia 13 de maio, do dia anterior. Olha a agilidade aí. Depois, no dia 15, dia seguinte, o senhor manda também o mesmo comunicado solicitando a exclusão do município para o Ministério, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Eu ainda preciso dizer que os nossos agricultores, o senhor falou que recebeu R$1.150.000, concordo, não tenho dúvida disso, mas quantos nossos agricultores deixaram de receber? No mínimo 10 milhões. No mínimo 10 milhões. E esses 10 milhões estariam circulando no mercado de Campina, gerando dividendos. E eu, para concluir, preciso dizer de que conversei com uma agricultora que tinha o direito a um rebate de R$4.000, que tinha uma prestação a vencer, venceu a prestação e já pagou R$5.000. E ela aos prantos, porque não tinha esse dinheiro para pagar. Então a situação dos campinenses se agrava muito, e das empresas campinenses também, porque deixam de ter esse dinheiro circulando no município. Muito obrigado. Presidente,
lamento, né? Mas Vossa Excelência novamente tropeçou um pouco nas palavras, apesar de ser quase filósofo. Quase filósofo, porque veja bem, nós estamos falando do quadrado. Nós trouxemos 400 mil reais no quadrado das enchentes. Isso é claro, presidente, isso é redação de português. O coelho tem duas orelhas. Se a gente observa que o coelho tem duas orelhas, está escrito que o coelho tem duas orelhas, o coelho tem duas orelhas. Então é um português claro, clássico. Veja bem, o presidente do sindicato, ele recebeu a documentação dos bancos. Ele passou pelo crivo do Conselho de Política Agrícola. E o Conselho aprovou. Qual o último passo que ocorreu depois das eleições? O envio dessa documentação para um mapa. E é ali que ocorreu o corte. Desculpe, não é questão de defender o presidente Egídio, é apenas a questão de falar a verdade. Documentação por ele, havia muitas pessoas com documentação assinada junto aos bancos. Então isso é uma questão muito clara, me desculpe, estão tentando de uma forma leviana. Leia o documento do governo federal que normatizou o envio de recursos. A medida provisória 1247, de 31 de julho, anote lá, por gentileza, leia antes, porque aí a conversa fica mais qualificada. Medida provisória 1247, de 31 de julho de 2024. E não é apenas isso, isso é o início dos tormentos, me desculpe, estamos aqui falando do rebate Campina. Se continuarmos com esse modelo de país, onde muitos estados têm mais gente ganhando Bolsa Família trabalhando, vai chegar um momento que vão arrancar as unhas de quem está trabalhando para sustentar essa situação, o senhor sabe muito bem. Eu acho que, em nome da elegância, encerramos por aqui, porque senão tende a caminhar para um caminho que seria nada agradável. Só para esclarecer o encerramento do momento, cabe ao presidente da Câmara. Por gentileza, a gente tem que respeitar os trâmites. Por gentileza, mantemos o silêncio. Eu só quero dizer o seguinte, no áudio do senhor Egídio, ele diz o seguinte: em contato com as agências do Banco do Brasil, Cressol e Sicredi, buscou lista de produtores inscritos. Lista de produtores inscritos. Que garantias os produtores têm de receber? Quando eu disse isso, que induzia ao voto, era por causa dessas falas aqui. Que quando ele disse que buscou lista, dá a entender de que essas pessoas vão receber. Então, ninguém é ignorante achando que a fala não induziu, porque na fala, é só escutar a fala, está escrito aí, ó. Eu copiei isso da fala. Em contato com agências do Banco do Brasil, Cressol e Sicredi, buscou lista de produtores inscritos. Isto, gente, é apenas uma lista. Por que se citar isso naquele momento do calor da campanha? Qual era o objetivo disso? Houve conluio entre um caso e outro? Eu pergunto se houve ou não houve. Eu tenho dúvida. Acho que não. Em todo caso, vamos colocar o fato de que produtores não vão receber, né? Os nossos produtores deixaram de ter esse dinheiro que tanto fez falta, e quando a gente fala em Campina das Missões estar fora, as coisas estão tão entrelaçadas, prefeito. Eu vou falar de um caso meu. Eu não conseguia fazer as notas fiscais da minha empresa por causa que alagou lá o sistema de operação lá do Cefaz, da Secretaria da Fazenda. Quer dizer, campinenses foram atingidos, sim, com toda certeza. Eu estranho muito, porque no dia seguinte o senhor já teve aquela preocupação e a pressa, de fato, de pedir o cancelamento do decreto da saída de Campina, porque Campina estava incluída no decreto do Estado. Então, o que nós precisamos de fato saber, se os agricultores não vão receber, quem responde por isso? Quem vai responder por isso? É simples, o presidente que o senhor elegeu. Sim, o presidente que o senhor elegeu, o vereador. O senhor é amigo também do Pimenta, é só dizer para ele mudar a normativa, é simples. Seja sincero. Seja sincero, pede para ele mudar a normativa.
Vamos considerar quem sofreu antes também. O senhor pode tentar engambelar os outros. A mim o senhor não engambela. Jamais o senhor vai me engambelar. Tá? Para isso a sua ciência exata precisa ser um pouco mais qualificada. Certo? Então, me desculpem. Fale lá com o Pimenta, mude a normativa. Tá? Vamos, todos que estiveram vigência até junho de 2024, julho, tem direito. É só mudar isso que muda o jogo. Tá? O senhor está tentando, no último momento, construir uma situação totalmente indecorosa. Pelo amor de Deus. Acho que o senhor, com curso superior, pode proceder um pouco melhor como presidente da sessão. Pessoal, mais alguém se manifestar, principalmente quem não se manifestou ainda? Então, nós vamos então dar por encerrado esse momento e, dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura da resumo da ata da 20ª sessão ordinária, convidando o prefeito, se assim o quiser, a permanecer no plenário. Obrigado. Suspendo a sessão por alguns minutos. Permaneça em silêncio e que nós possamos continuar o nosso trabalho. Dando sequência à sessão, portanto, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura da ata da 20ª sessão ordinária. 20ª sessão ordinária. Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2024, realizou-se com início às 19h08, no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 20ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Teonésio Abraão Andrés, secretariada pelo vereador Marcelo Hentz e contou com a presença de todos os vereadores. Abertos os trabalhos, procedeu-se à leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, constando apenas o resultado das votações, a qual foi aprovada por 8 votos. A seguir, conforme a ordem do dia, foi apreciada inicialmente a proposição de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pitt, protocolada sob número 68 de 2024, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões a adoção de medida para a garantia de concessão do auxílio alimentação aos servidores municipais nos casos de afastamento por motivo de saúde decorrente de infecção por Covid-19. A matéria foi aprovada por unanimidade, contabilizando 8 votos favoráveis, como também obteve endosso das bancadas do MDB e PT. Em seguida, procedeu-se à leitura da moção de pesar, protocolada sob número 69 de 2024, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, a qual recebeu o despacho favorável da presidência nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Ainda conforme a ordem do dia, foi realizada a leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei número 23,
de 14 de novembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2025, sendo o projeto novamente encaminhado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Esgotada a pauta, às 19h35, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e informou que a próxima sessão plenária ordinária será realizada às 19 horas do dia 9 de dezembro vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 25 de novembro de 2024. Vereador Marcelo Rendes, primeiro secretário. Vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Está em votação a ata da 20ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário da mesa, vereador Marcelo Rendes, para que faça a leitura da ordem do dia. Câmara de Vereadores de Campina das Missões. Ordem do dia, 21ª sessão ordinária, em 9/12/2024. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E proposição de iniciativa do vereador Douglas Gabriel Pinto, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 6 de dezembro de 2024, vem assinado pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida. Correspondência recebida. Ofício circular número 55 de 2024, oriundo da Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, informando sobre a excepcionalidade de prorrogação do prazo de remessa da BLM, Base de Legislação Municipal, para 10 de fevereiro de 2025, referente às normas editadas durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, em função da troca de gestão. Está aberto o espaço para comentários a respeito da correspondência lida. Com a palavra os vereadores e as vereadoras. Abro o espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores e das vereadoras. Ninguém a se manifestar. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve, da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, requer nos termos regimentais e depois do vídeo plenário desta casa, que seja enviada moção de congratulações ao irmão marista Manuir José Mendes, em razão de sua indicação como reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. A assunção a este cargo é resultado de uma trajetória acadêmica e profissional exemplar, que inclui na sua vasta formação e experiência nas áreas da educação e da gestão acadêmica. Campina das Missões, em 6 de dezembro de 2024, vem assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, proponente. Justificativa. Senhor presidente nobre diz: a presente matéria tem o intuito de expressar votos de congratulações e de reconhecimento ao irmão Manuir José Mendes, natural de Campina das Missões, que tem uma trajetória notável com 40 anos de vida dedicada à educação e à fé católica. Desde que professou seus primeiros votos em 2005, ele tem se destacado em diversas funções no âmbito educacional, como professor, diretor de colégios e assessor da reitoria da PUC-RS. Sua formação acadêmica é extensa, incluindo graduação e pós-graduação em filosofia e teologia, além de mestrado e doutorado em educação e MBA em gestão empresarial e gestão de projetos. Ao longo de sua carreira, o irmão marista também assumiu importantes cargos na administração da rede marista, sendo atualmente vice-reitor da PUC-RS e membro do Conselho Administrativo da rede marista. Sua nomeação para o cargo de reitor da PUC-RS reflete o reconhecimento por sua dedicação à educação de qualidade, a internacionalização da instituição e a sua capacidade de gestão. Além disso, sua experiência acadêmica, que inclui a realização de estudos e missões em diversos países, demonstra seu compromisso com o ensino de excelência. Sua posse como reitor é, sem dúvida, um feito de grande importância para a educação superior no Rio Grande do Sul e um motivo de orgulho para a cidade de Campina das Missões,
que se vê representada por um de seus filhos e um cargo de tamanha relevância. Esta moção de congratulações é uma forma de expressar o reconhecimento da Câmara Municipal de Campina das Missões por essa conquista, que é motivo de celebração não apenas para o novo reitor, mas também para toda a comunidade local. O nome do irmão Manoir José Mendes será eternamente associado a um dos maiores centros de ensino do Estado, e sua trajetória serve de inspiração para todos que acreditam no poder transformador da educação. Reiteramos nossos votos de sucesso e que sua gestão à frente da PUC seja marcada por grandes realizações, fortalecendo ainda mais a qualidade acadêmica da instituição e seu impacto positivo na sociedade. Ante as considerações postas, pondera acerca da avalia de que possamos expressar nosso reconhecimento a esse munícipe digno da consideração e encaminho a presente matéria, almejando pelo elevado apoio do plenário desta Casa. Está em discussão a proposição, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Daltro. Dizer para vocês que é um orgulho muito grande para todos nós, um filho da pátria campinense, assumir um cargo e uma responsabilidade de tamanha envergadura. O irmão Manoir, ele possui apenas 40 anos e não é comum uma pessoa de uma idade ainda tão baixa assumir uma reitoria de uma universidade. Isto não é comum. Mas isto é fruto do seu esforço, conhecimento, dedicação, do seu potencial e da confiança também, com certeza que sim. Enfim, isto é um mérito para poucos. Manoir, nascido, crescido aqui na linha 12, Campina, será nomeado dia 12 o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então eu quero também parabenizar aos seus pais, o Lauri e a dona Noeli, pela dedicação do seu filho e por ter chegado aonde chegou. Uma alegria muito grande para todos nós campinenses. Então, parabéns ao irmão Manoir por chegar naquele posto. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Vereador Claudemar. Com a palavra, presidente. Cumprimentar Daltro pela proposição e, em especial, os parabéns ao Manoir Mendes, realmente conhecido nosso, pessoa muito querida, inclusive sua família também é uma pessoa muito querida pela comunidade, e é mais uma pessoa que leva a Campina também para o mundo. Nós temos campinenses espalhados aí pelo mundo que construíram belas histórias, e o Manoir é mais uma delas. Eu gostaria de pedir endosso da proposição, né? Acredito que o Paixão também vai pedir, mas da minha parte gostaria de pedir endosso. Sim, endosso concedido. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Cumprimentar o proponente, vereador Daltro, parabenizá-lo já pela proposição de suma importância e relevância, e com certeza é uma parte mínima que a gente pode fazer em ter um representante como o Manoir, como pessoa também conheço, estar representando e honrando Campina das Missões a um cargo de um alto nível desses. Então, parabenizar pela proposição e, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu peço endosso. Endosso concedido. A palavra continua à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Ademir. Parabenizar Daltro pela proposição e endossar as palavras dos colegas e pedir o endosso da proposição. Concedido. A palavra continua à disposição. Palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Parabenizar o colega Daltro e pedir endosso da matéria em nome do partido. Positivo. Concedido o endosso. A palavra continua à disposição dos colegas, vereadores, vereadoras. Eu também quero usar desse expediente para dizer de que Campina das Missões nos orgulha com o número de doutores que tem. Com certeza, o irmão Manoir Mendes vai representar muito bem, e se foi escolhido para uma das melhores universidades do país, para ser reitor dessa universidade, é porque campinenses têm cafife.
né? Dá para citar aí números, o Marcelo, a Adriana, como é que é o nome dele lá, o Schitz, né? São tantos, o Antônio, são tantos campinenses que estão fazendo muito bonito no estado, no país, no mundo afora. Nós temos, por exemplo, o Dr. Lucas, que pós-doutorado, tem pós-doutorado em matemática, professor também da URGS, né? Então são tudo campinenses que nos orgulham e mostra que a educação de Campinas das Missões, ela desde há muito tempo, ela é uma boa educação. As pessoas que querem, elas se incluem de fato. Então parabenizo o vereador Daltro e o endosso já foi pedido pelo Partido dos Trabalhadores. A palavra continua à disposição dos colegas que queiram se manifestar. Ninguém mais queira se manifestar. Em votação, quem estiver a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Solicito a leitura da segunda proposição apresentada. Proposição. O vereador que esta subscreve requer, após os trâmites regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja oficializada ao Executivo Municipal de Campinas das Missões, solicitando que o município busque adotar as providências necessárias para colocar em uso o din-din, como caso necessário, realizar as ações mecânicas que possibilitem a sua circulação segura e assim durante o período natalino proporcionar passeios para as crianças durante o período natalino. Campinas das Missões, em 6 de dezembro de 2024, vem assinado pelo vereador Douglas Gabriel Pide. Justificativa. A proposta apresentada visa propor que o Executivo Municipal tome as medidas necessárias para que seja posto em circulação o din-din, visando, primeiramente, proporcionar um entretenimento saudável e acessível para as crianças de Campinas das Missões durante o período natalino. O din-din simboliza um momento de alegria e convivência familiar, ao mesmo tempo em que contribui para a construção de memórias afetivas, que são fundamentais no desenvolvimento das crianças. O simples ato de um passeio de din-din pelas ruas decoradas e iluminadas da cidade é capaz de criar um ambiente de encantamento associado à data natalina, bem como momentos de união e confraternização e gerando um impacto positivo no bem-estar infantil. Além disso, a circulação do din-din também oferece uma alternativa de lazer segura que pode ser desfrutada por crianças de diferentes faixas etárias, incentivando a socialização e o desenvolvimento de vínculos afetivos entre os pequenos. Igualmente, no mês de março desse ano, já solicitei ao Executivo Municipal para que se adotassem medidas urgentes para a remoção do din-din que está depositado no tempo nos fundos do CRAS, no meio do mato, para um local adequado com cobertura, buscando assim preservar o patrimônio público, mas até o momento o mesmo continua nesse local. Portanto, considerando os benefícios sociais, culturais e emocionais que a circulação do din-din pode proporcionar para as crianças, solicitamos que o Executivo Municipal tome as providências necessárias para a viabilização dessa proposta, com a previsão de início das atividades com a maior brevidade possível, haja vista a proximidade do Natal. Ante o exposto, busco o apoio dos demais parlamentares deste Legislativo Municipal para a aprovação desta proposta. Está em discussão a proposição, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Douglas. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Reitero, com a palavra o vereador Douglas. Cumprimentar também aqui, nessa noite, colegas vereador e vereadora eleito para o próximo mandato, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, nosso colega Vanderlei Arnold, também a colega Marta Volkmann, que também se faz presente. Obrigado pela presença. Proposição essa que dispensa maiores comentários, né? A justificativa, ela é bem justificada. Mais uma vez, mesmo assunto nessa casa esse ano. A gente já pediu no mês de março desse ano, solicitei ao Executivo para que adotasse medidas urgentes para a remoção do din-din, onde está depositado até hoje. E a gente foi cobrado por pais, crianças,
que há anos atrás tinha o dindinho nas ruas da cidade, simbolizando e proporcionando o passeio para as crianças durante o período natalino. E esse hoje ainda se encontra. No mês de março, fiz um pedido de providência solicitando um local adequado para o mesmo, onde hoje ele ainda está, atrás do CRAS, embaixo das árvores, em forma de apodrecimento. Essas são as palavras que a gente dá. É pena um patrimônio público dessa grande valia, construído com muito amor e carinho, na época de outros gestores, está no estado que está hoje, depositado embaixo das árvores lá atrás do CRAS, e deixando de proporcionar às crianças um momento de alegria, que as crianças gostam quando chegava o Natal e tinha o passeio de din-din. Então a gente pede, também acho que é impossível, o Natal já está logo ali, é impossível a remoção do mesmo, seria muito interessante, porque ele não está num local apropriado, está no tempo, no sol, na chuva, e não está no local apropriado. Então, se desse para aproveitar ainda esse ano, com certeza o povo ia agradecer, e se fosse retirado daquele local onde foi solicitado no mês de março, seria também muito importante. A gente pede o apoio dos demais nobres colegas e também que tenhamos êxito nessa proposição. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. A palavra, senhor presidente. Vereador Ademir. Parabenizar o colega Douglas. Eu lembro que fez a proposição esse ano ainda. E pela importância da matéria, então, para resgatar esse tal do dindinho aí. E peço em nome do partido endosso. Endosso concedido. A palavra continua à disposição dos colegas e das colegas. Palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Parabenizar a colega vereador Douglas pela proposição, como já havia sido encaminhado também, e espero que seja almejado êxito, e em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores eu peço endosso. Endosso concedido. A palavra continua à disposição dos colegas. Vereador Claudemar. Com a palavra, senhor presidente. Cumprimentar Douglas pela importância da matéria, mas também me questiono em algumas situações, Douglas. Inclusive, nós tivemos um debate interessantíssimo aqui na casa no ano passado. Teve um colega que questionou o Rodrigo, aliás, o colega, mas esqueci o nome aqui lá, desculpa, e sobre a questão tipo, de proximidade com o secretário de obras e da comunicação direta. O senhor trabalha na prefeitura, colega Douglas? O senhor trabalha, né? Colega Douglas, o senhor trabalha na prefeitura? O senhor é funcionário público, né? O senhor tem um canal de comunicação com as pessoas lá para informar da real situação, para pedir que se faça ajuste, ou todas as medidas que são solicitadas, elas vêm por meio dessa casa? Lembrando da importância da matéria. Existem planos para o din-din, né? Inclusive, esse ano aí, como nós tivemos uma série de adversidades, logicamente não é possível que se faça tudo, mas dentro das reais condições, o que é possível se faz, né? Mas realmente me questiono sobre a questão do canal de comunicação de vocês, se ele existe lá dentro ou não existe, né? A palavra continua à disposição dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Douglas. Resposta para o vereador Claudemar: trabalho sim. Faço o meu trabalho com muita seriedade e honestidade na prefeitura e aqui nessa casa também. Isso aqui é o dever do vereador, legislar, fiscalizar. O que estamos aqui ganhando nosso salário? Se não podemos fazer uma proposição, um pedido de informação, um pedido de providência, se é o nosso dever, é a nossa obrigação, somos cobrados por quem nos colocou aqui, para quem depositou a sua confiança em nós. Isso é... Não me resta dúvida. A hora que eu quiser fazer uma proposição, pedido de informação, aqui eu trabalho como vereador, lá como operador de máquinas. Seria isso. A palavra continua à disposição dos colegas.
Eu só quero me manifestar também, dizer de que o Dindinho ele instiga ao mundo da fantasia das crianças. Assim como todo o processo, a luz do Natal instiga ao mundo da fantasia. E como isso nós que temos crianças, e tivemos crianças e hoje já são maiores, como isso foi importante na infância deles. Como isso ajudou a construir as ligações dos neurônios para que a criança tivesse capacidade de evoluir. Então eu faço votos de que realmente o Dindinho volte a andar, assim como todo o enfeite da cidade, que está bonita a cidade, faz essa instigação e encanta até nós, né? Imagina então as nossas crianças. Eu também quero parabenizar o vereador e dizer de que a proposição foi muito oportuna e dizer também de que o vereador tem o direito de fazer sua proposição, e a proposição ela é um documento escrito, né? Se você vai lá conversa com o prefeito, aí a conversa pode ficar apenas na conversa informal e não evolui para uma documentação. É importante que tenhamos os documentos para que a gente possa comprovar depois se sim ou se não. Se o vereador tivesse ido lá, é uma prerrogativa do vereador, né? Então vamos respeitar esse direito. E se o vereador tivesse ido lá e feito a proposição, não teria nada de errado também. Obrigado. Mais algum colega querendo fazer uso? Não foi esse o questionamento do mérito ou não. Não foi esse o questionamento do mérito, não. Nós temos liberdade para entrar com qualquer assunto aqui na casa. Com a palavra o vereador Cláudio Melo. Né? Nós temos a liberdade nessa casa para entrar com qualquer assunto. A pergunta é simples. Existe um canal de comunicação? Com a palavra, senhor presidente, com todo respeito. Vereador Douglas. Existe sim, existe. Não fiz. Não fiz formal porque eu fiz um pedido de providência. E acredito que o prefeito deve ter recebido. Ele deve ter recebido e ter lido, com certeza. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém quer se manifestar? Colega vereador, vereadora? Em votação, quem estiver a favor permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Em nome da casa, quero cumprimentar também o vereador Vanderlei. Obrigado pela presença, vereadora Marta. Obrigado pela presença tão importante de vocês aí. E também, claro, lógico, dos demais que estão aí. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores e as vereadoras para a última sessão ordinária dessa legislatura, a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2024, às 19 horas. Está encerrada a sessão.